Considere esta verdade fundamental. Sua consciência é a única realidade. Tudo o que você percebe fora de si mesmo é simplesmente a consciência externalizada. Suas conversas, suas discussões, sua necessidade constante de discutir e analisar, seus desejos com os outros. Todas essas são formas de difundir o poder concentrado da sua imaginação. Quando você fala sobre seus desejos, antes que eles se manifestem, você espalha as sementes da criação ao vento, em vez de plantá-las firmemente no solo da consciência. Conheci um senhor em Nova York, um empresário brilhante, segundo todos os padrões externos, que lutava constantemente para concretizar suas visões grandiosas. Apesar de sua inteligência e conexões, seus sonhos mais queridos continuavam indefinidos. Certa noite, após uma de minhas palestras, ele se aproximou de mim com frustração evidente em seu comportamento. Neville, disse ele, eu visualizei e afirmei, fiz tudo o que você sugeriu. No entanto, a expansão dos meus negócios se recusa a se materializar. O que estou perdendo? Olhei para ele e fiz uma pergunta simples. A quem você falou sobre esses planos? Sua expressão revelou a resposta, antes que suas palavras a confirmassem. Bem, eu discuti com meus sócios, minha esposa, meus colegas. Tenho reunido opiniões para refinar minha abordagem. Aí está, respondi. A raiz do seu fracasso em manifestar. Você violou o princípio do silêncio. Expliquei a ele que o estado não manifestado é como um embrião delicado no útero da consciência. A exposição à luz forte da discussão externa pode fazer com que ele se dissolva antes de reunir força suficiente para nascer na experiência objetiva. Aconselhei-o a cessar toda discussão sobre seus planos e a se comunicar apenas com sua maravilhosa imaginação humana, que é o próprio Deus criando nele. 3 meses depois, esse mesmo senhor se aproximou de mim, após outra palestra, com o rosto iluminado de alegria. Sem dizer uma palavra, ele me entregou um recorte de jornal, anunciando a expansão dos negócios que ele estava tentando manifestar. Não contei a ninguém, sussurrou ele. Simplesmente sabia que estava feito. Isso, meus queridos amigos, é o poder do silêncio e da manifestação. Quando você aprende a silenciar as conversas externas e o diálogo interno da dúvida, você se torna consciente dos sinais de que sua manifestação está passando do reino da imaginação para o mundo do pensamento. Deixe-me explicar a mecânica desse processo. Todo desejo, uma vez concebido na imaginação, existe imediatamente como uma realidade espiritual. Sua consciência já o aceitou como completo no que chamo de 4ª dimensão, o reino da realização espiritual. A jornada da manifestação não é a de criar algo novo, mas sim de permitir que o que já existe na forma espiritual se revista com as vestes da fisicalidade. Essa jornada da concepção espiritual ao nascimento físico requer gestação, e assim como uma mulher grávida não precisa anunciar sua gravidez imediatamente a todos os seus conhecidos, você também deve guardar o estado sagrado de seus desejos não manifestados, até que eles estejam prontos para se revelar naturalmente. Durante esse período de gestação, se você mantiver um silêncio fiel, não um silêncio de espera ansiosa, mas um silêncio confiante e consciente, começará a testemunhar sinais de que sua manifestação está se aproximando. Esses sinais são confirmações do universo de que a semente que você plantou em sua consciência está realmente crescendo, se desenvolvendo e se preparando para irromper em sua realidade tridimensional. Quais são esses sinais? São sincronicidades, tão perfeitas, tão matematicamente precisas em seu timing, que não poderiam ser mera coincidência. São conversas ouvidas por acaso, que parecem falar diretamente ao desejo que você tem alimentado em segredo. São oportunidades inesperadas que se alinham perfeitamente com sua visão interior. São recursos que aparecem exatamente quando você precisa, pessoas que entram em sua vida e possuem exatamente as conexões ou habilidades necessárias para sua manifestação. Lembrou-me de uma jovem que assistiu às minhas palestras em Los Angeles. Ela vinha visualizando uma casa muito específica, uma vila em estilo espanhol, com telhado de telhas vermelhas, um pátio com uma fonte e árvores cítricas no jardim. O preço,
Dessa casa excedia em muito seus recursos financeiros atuais, mas ela aplicava fielmente a lei da Assunção, sentindo a naturalidade de possuir tal casa enquanto mantinha completo silêncio sobre seu desejo. Certa tarde, ela se viu dirigindo em um bairro desconhecido devido a um erro no GPS. Ao virar uma esquina, lá estava exatamente a casa que ela imaginava em suas cenas mentais. Sem pensar, ela parou o carro para admirá-la. Um senhor idoso estava cuidando do jardim e, percebendo seu interesse, aproximou-se do carro. "Você gosta deste lugar antigo?" perguntou ele. "É lindo", respondeu ela, tomando cuidado para não revelar o quanto reconhecia a casa. A conversa que se seguiu revelou que o homem estava se preparando para vender a casa, mas temia lidar com corretores imobiliários e visitas abertas em sua idade avançada. Ele estava procurando alguém que apreciasse o caráter e a história da casa. Em poucas semanas, através de uma série de eventos que só podem ser descritos como milagrosos, a jovem conseguiu financiamento em condições que se encaixavam perfeitamente em seu orçamento e adquiriu a casa por uma fração do seu valor de mercado. Quando ela me contou essa história, enfatizou um detalhe crucial. Eu nunca contei a ninguém o que estava imaginando, nem mesmo aos meus amigos mais próximos. Mas assim que comecei meu trabalho mental, passei a ver azulejos espanhóis em todos os lugares. Capas de revistas com casas semelhantes apareceram na minha caixa de correio. Programas de televisão de repente passaram a mostrar a arquitetura espanhola. Era como se todo o universo estivesse confirmando que minha suposição estava se concretizando antes mesmo de a casa física entrar na minha experiência. Isso, meus queridos amigos, é o padrão da ciência da manifestação que aparece quando alguém pratica o silêncio fiel. Sua realidade externa começa a ecoar o conteúdo de sua consciência de maneiras cada vez mais específicas, construindo a completa externalização do seu desejo. Por que o silêncio possui tal poder? A resposta está em compreender a natureza da própria consciência. Sua consciência é a única realidade. Não posso enfatizar o suficiente essa verdade fundamental. O que você está consciente, você manifesta. Quando você discute seus desejos não manifestados, você se torna consciente da ausência deles, da lacuna entre seu estado atual e o estado desejado. Você concentra sua atenção na falta, não na realização. Além disso, as opiniões e dúvidas dos outros se confundem com sua visão pura. Seus conceitos limitados de possibilidade se infiltram em sua consciência, diluindo a clareza de sua suposição. Lembre-se, o mundo é você mesmo projetado para fora. Os outros apenas refletem de volta, para você, seus próprios estados de consciência. Se sua consciência estiver contaminada pela dúvida, o mundo refletirá fielmente essa dúvida, de volta para você, de inúmeras maneiras. No silêncio, porém, você mantém a pureza de sua visão. Você comunga diretamente com sua própria imaginação, humana maravilhosa que, lembrou-lhe, é o próprio Deus em ação dentro de você. Nessa comunhão sagrada e silenciosa, não há contradição, dúvida ou limitação imposta pelo pensamento convencional. Existe apenas o puro poder criativo do eu sou declarando o que é verdade. Considere a sabedoria na instrução bíblica. Não conte a ninguém. Depois de curar o leproso, Jesus ordenou que ele não dissesse nada do que havia acontecido. Isso foi mera modéstia da parte de Jesus, não. Foi uma profunda instrução espiritual relacionada à lei da manifestação. O estado transformado, a condição curada, precisava se enraizar firmemente na consciência antes de ser exposto às dúvidas e crenças contrárias dos outros. Da mesma forma, quando Pedro, Tiago e João testemunharam a transfiguração de Jesus na montanha, foram instruídos a não contar a visão a ninguém até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. A visão que revelava a realidade espiritual precisava ser protegida das crenças limitantes da mente não iluminada, até que pudesse se manifestar plenamente no mundo da forma. Peço que adote esse mesmo silêncio sagrado em relação às suas próprias transformações e manifestações. Em andamento. Quando sentirem a naturalidade do seu desejo realizado, selem-no com silêncio. Saibam dentro de vocês mesmos que está feito.
Então, sigam seus dias alertas, mas relaxados, observando os sinais da sua manifestação se aproximando. Os sinais virão. Eles sempre vêm, pois é a lei. Não é pensamento positivo nem metafísica vaga, mas uma lei imutável tão exata quanto a matemática. Os sinais seguem a prática fiel do silêncio com a mesma certeza com que o dia segue a noite. Certa vez, um senhor se aproximou de mim após repetidas tentativas frustradas de manifestar um avanço significativo na carreira. Ele explicou que vinha afirmando sua nova posição há meses, mas nada havia se materializado. Ao questioná-lo mais, descobri que ele vinha discutindo suas técnicas com colegas, explicando à esposa todas as noites como estava usando a lei da suposição para garantir a promoção e até mesmo escrevendo extensivamente em um diário sobre o processo em vez de sobre a conclusão. Aconselhei-o a cessar todas as discussões ou análises e a concentrar-se no como da sua manifestação. Em vez disso, instruiu a capturar a sensação de já ocupar a nova posição a adormecer todas as noites com essa consciência e a permanecer completamente em silêncio sobre isso para todos. Em 3 semanas, ele começou a notar coincidências peculiares. O seu supervisor atual foi inesperadamente transferido para outro departamento. Um projeto adequado para mostrar seus talentos únicos chegou à sua mesa. Um executivo sênior que nunca havia falado com ele antes começou a conversar com ele no elevador. Ele reconheceu esses sinais como manifestações à ponte de incidentes, que se construía para levá-lo ao fim desejado. 2 meses depois de abraçar a prática do silêncio, ele foi chamado ao escritório do diretor e recebeu exatamente a posição que imaginava com um salário superior ao que havia assumido inicialmente. O aspecto mais revelador, ele me contou mais tarde, foi que durante a reunião, o diretor usou frases quase idênticas às que eu vinha ouvindo em minha imaginação. Era como se eu tivesse escrito todo o roteiro da conversa com antecedência. Na verdade, foi exatamente isso que ele fez, pois no silêncio de sua imaginação concentrada, ele plantou a semente que cresceu e se transformou nessa experiência precisa. A ciência que você testemunhou ao longo do caminho foi simplesmente a evidência dessa semente brotando e enviando seus primeiros brotos tenros em direção à manifestação física. Agora, meus amigos, deixem-me abordar uma questão que pode estar se formando em suas mentes. Se o silêncio é tão crucial, como distinguir entre o silêncio sábio, que nutre a manifestação, e o silêncio medroso que surge da dúvida ou da vergonha em relação aos próprios desejos, a distinção está no seu estado emocional interior. O silêncio que defendo não é o silêncio tenso da ansiedade, imaginando se seu desejo se manifestará. Não é o silêncio envergonhado de quem tem medo do ridículo por suas ambições. Em vez disso, é o silêncio tranquilo e confiante de quem sabe que o que assumiu em sua consciência já está realizado na realidade espiritual e deve por lei se projetar na experiência física. Esse silêncio é impregnado de gratidão. É tão natural quanto o silêncio de alguém que depois de depositar $1 milhão no banco, não sente necessidade de anunciar repetidamente sua riqueza aos outros. O conhecimento é suficiente. O reconhecimento interior é completo. Nesse estado de silêncio consciente e grato, você se comporta com uma confiança tranquila que os outros podem perceber, mas não conseguem definir. Isso em si se torna um sinal de que sua manifestação está em andamento. Essa mudança sutil em sua postura, essa certeza inabalável que permeia seu ser. Lembro-me de uma amiga querida, que passou anos lutando contra a escassez financeira. Depois de assistir às minhas palestras, ela começou a aplicar o princípio do silêncio à sua manifestação de abundância. Em vez de continuar discutindo suas dificuldades financeiras com amigos e familiares, como era seu hábito, ela assumiu a consciência da riqueza e manteve o silêncio. Ela me relatou a mudança notável que ocorreu poucos dias após começar minha nova prática. Comecei a encontrar moedas na calçada, primeiro centavos, depois moedas de 5 centavos, depois moedas de 10 centavos e moedas de 25 centavos. Um cheque de reembolso que eu havia esquecido
chegou pelo correio. Um cliente que me devia uma pequena quantia há meses pagou de repente sua conta. Eram quantias pequenas, sem dúvida, mas eu as reconheci como sinais que confirmavam meu novo estado de consciência. Ela continuou seu silêncio fiel sem se gabar desses sinais iniciais nem discutir sua prática. Os sinais se aceleraram. Um parente distante enviou-lhe um presente de aniversário de 500 ALEs, algo que nunca tinha acontecido antes. Foi-lhe oferecido um projeto no trabalho que incluía um bônus inesperado. Uma propriedade em que ela tinha investido anos antes, cujo valor estava estagnado, recebeu uma oferta de compra bem acima do preço de mercado. Em 6 meses, sua situação financeira se transformou completamente. O aspecto fascinante de sua história era que cada sinal de manifestação parecia estar perfeitamente calibrado com sua capacidade crescente de aceitar a abundância. O universo não jogou imediatamente $1 milhão em seu colo, o que poderia ter sobrecarregado sua consciência e sido rejeitado como impossível. Em vez disso, as evidências de sua mudança na realidade financeira apareceram em etapas graduais, cada uma expandindo sua aceitação da prosperidade até que a manifestação plena da abundância se tornou seu estado natural. Esse padrão de ciência gradual é comum em manifestações significativas. O universo, que é realmente sua própria imaginação humana maravilhosa, operando além da sua consciência, sabe exatamente como construir a ponte de incidentes que o levará do seu estado atual ao estado desejado da maneira mais natural. Sua tarefa é simplesmente manter a suposição de que o desejo foi realizado e honrar essa suposição com silêncio fiel, observando com interesse alerta enquanto os sinais se multiplicam ao seu redor. Agora, há outra dimensão nessa prática. Do silêncio que devemos explorar o silenciamento da voz interna da dúvida e da contradição. Para muitos, essa voz interior é muito mais destrutiva para a manifestação do que qualquer discussão externa jamais poderia ser. Você pode se abster de falar sobre seus desejos para os outros. No entanto, mantenha um comentário contínuo em sua mente que contradiz o próprio estado que você está tentando assumir. Essa discussão interna deve ser silenciada para que sua manifestação prossiga sem impedimentos. Lembre-se da injunção bíblica. Deixe os fracos dizerem que são fortes. Não eu serei forte. Não eu estou me tornando forte, mas eu sou forte. O reconhecimento total do estado desejado é um fato consumado. Quando a voz interna argumenta, mas você não é forte, você é fraco. O verdadeiro silêncio consiste em recusar-se, gentilmente mas com firmeza, a alimentar essa contradição. Uma prática útil é responder a todas as dúvidas internas com uma afirmação simples que pode ser verdadeira no mundo das sombras. Mas na realidade da minha consciência, onde a criação realmente ocorre, eu sou exatamente o que assumi ser. Em seguida, retorne ao sentimento de seu desejo realizado. Esse silêncio interno, essa recusa em discutir com sua manifestação, cria um vácuo que deve ser preenchido. A natureza abomina o vácuo, e no espaço silencioso criado pelo seu silêncio, as dúvidas fluirão como evidência de sua nova realidade. Um médico renomado que assistiu às minhas palestras em São Francisco compartilhou comigo sua experiência com essa prática. Durante anos, ele lutou contra uma voz interior que constantemente o lembrava de suas origens humildes, sugerindo que ele era um impostor em sua profissão, apesar de suas credenciais e realizações. Depois de aprender o princípio do silêncio, ele começou a recusar-se sistematicamente a se envolver com esses pensamentos. Sempre que a voz interior duvidosa falava, ele a reconhecia brevemente e em seguida voltava sua atenção para a consciência de ser um médico excepcional, confiante, amado por seus pacientes e respeitado por seus colegas. Os sinais externos foram notáveis, disse ele. Poucas semanas depois de adotar essa prática do silêncio interior, recebi um convite para palestrar em uma conferência médica de prestígio, algo que sempre desejei, mas nunca me foi oferecido. Uma revista publicou um artigo que eu havia enviado, meses antes e quase esquecido. Os pacientes começaram a indicar meus serviços para seus amigos e familiares,
em um número sem precedentes. O sinal mais marcante continuou. Ele veio quando um colega sênior, que sempre fora um pouco frio comigo, me parou no corredor do hospital e disse: "Não sei o que há de diferente em você ultimamente, mas suas percepções diagnósticas têm sido excepcionais. Estou ansioso pelas nossas consultas." Nada havia mudado em minhas habilidades técnicas. O que mudou foi minha consciência, e a ciência confirmou que meu silêncio interior estava dando frutos. Meus amigos, esse é o padrão que vocês observarão em suas próprias vidas quando praticarem o silêncio externo e interno em relação às suas manifestações. Os sinais virão com frequência e especificidade crescentes, confirmando que a semente plantada na imaginação está crescendo em direção à sua inevitável expressão na realidade. Agora, permita-me abordar outro aspecto da ciência do silêncio e da manifestação que raramente é discutido, mas é extremamente importante. Haverá momentos em sua prática em que, apesar de seu silêncio fiel e de sua suposição consistente, o mundo externo parecerá se mover precisamente na direção oposta ao seu desejo. Essa aparente contradição é, em si mesma, um sinal de manifestação da mais alta ordem, embora poucos a reconheçam como tal. Quando sua realidade externa parece piorar, depois que você assumiu que seu desejo foi realizado, isso é evidência de que a velha estrutura de sua vida está sendo desmantelada para dar lugar à nova. Isso é o que a Bíblia se refere como o abalo dos alicerces, a reorganização necessária de seus assuntos, que deve preceder o estabelecimento de seu novo estado. Lembrou-me de uma mulher que aplicou a lei para manifestar um casamento feliz após anos de decepções nos relacionamentos. Ao assumir a consciência de estar feliz no casamento, com um parceiro amoroso e compatível, ela manteve a perfeita deusa em seu trabalho interior. Em poucas semanas, seu relacionamento atual, que estava estagnado, mas confortável, de repente se dissolveu em uma série de conflitos inesperados. Sua situação de vida mudou abruptamente, forçando-a a se mudar. Surgiu uma oportunidade de emprego que exigia a mudança para outra cidade. Seus amigos expressaram preocupação, vendo apenas a aparente dissolução da estabilidade de sua vida. Se ela tivesse quebrado o silêncio e se envolvido com as preocupações deles, aceitando sua perspectiva de tragédia e perda à ponte dos incidentes, teria sido interrompida. Em vez disso, ela reconheceu essas mudanças dramáticas como componentes necessários de sua manifestação, a limpeza de estruturas que não podiam sustentar seu novo estado de consciência. Ela manteve sua suposição e seu silêncio, observando com interesse enquanto os eventos se desenrolavam. 6 meses após esse aparente colapso de sua vida anterior, ela conheceu e se casou com um homem que incorporava todas as qualidades que ela havia incluído em sua suposição. Em circunstâncias que nunca poderiam ter se manifestado se seu relacionamento, anterior localização e emprego tivessem permanecido intactos. A lição aqui é profunda. Os sinais de sua manifestação podem incluir aparentes contratempos que na realidade são o caminho perfeito para a realização de seus desejos. Em silêncio você desenvolve a sabedoria para reconhecer esses sinais corretamente, sem resistir a eles, nem interpretá-los como um fracasso da sua manifestação. Isso nos leva a uma compreensão crítica sobre a prática do silêncio e a ciência da manifestação silenciosa. O objetivo final dessa prática não é apenas obter as coisas ou circunstâncias que você deseja, mas desenvolver um conhecimento direto e em primeira mão de como a criação funciona. É experimentar a si mesmo como o poder criativo do universo, conhecer a si mesmo como Deus em ação. Cada vez que você mantém um silêncio fiel e testemunha os sinais de sua manifestação se desenrolando em perfeita ordem, você aprofunda esse conhecimento. Ele se torna não apenas um conceito intelectual, mas uma experiência vivida tão real e inegável quanto sua própria mão diante do seu rosto. A cada manifestação bem-sucedida, sua consciência se expande. O que antes parecia milagroso se torna natural. O que antes exigia prática cuidadosa torna-se espontâneo. Você passa gradualmente da consciência de aplicar técnicas para manifestar desejos, para a consciência de ser o próprio poder de manifestação,
expressando-se naturalmente através de todos os aspectos da sua vida. Considere o desenvolvimento de qualquer habilidade, como tocar piano, por exemplo. O iniciante deve pensar conscientemente em cada nota, em cada posicionamento dos dedos. Com a prática, o esforço consciente diminui até que o pianista experiente toca composições complexas, sem pensar. A música flui através dele como uma expressão natural do seu ser. O mesmo acontece com a manifestação. A aplicação consciente da técnica, a assunção deliberada do sentimento do desejo realizado. A manutenção disciplinada do silêncio acaba por dar lugar à expressão criativa espontânea. Você não usa mais a lei. Você experimenta a si mesmo como a lei em ação. A observação dos sinais de manifestação desempenha um papel crucial nesse desenvolvimento. Cada sinal que você reconhece é a confirmação não apenas do progresso de seus desejos específicos, mas da verdade mais ampla de sua natureza criada. Cada sinal fortalece sua convicção, não na lei como algo externo a ser aplicado, mas em você mesmo como o princípio criado em expressão. Conheci um homem que começou seu estudo da lei com pequenas manifestações vagas de estacionamento, somas inesperadas de dinheiro em encontros específicos. Ele praticou o silêncio fiel e tornou-se hábil em reconhecer os sinais que precediam cada manifestação. À medida que sua confiança crescia, ele expandiu sua aplicação para desejos maiores, uma casa específica, um avanço na carreira, a resolução de um conflito familiar de longa data. Em cada caso, seu reconhecimento da ciência preliminar fortaleceu sua convicção na inevitável realização de sua suposição. Após vários anos dessa prática, notei uma profunda mudança em seu comportamento e em seus relatos sobre sua experiência. Ele não falava mais em trabalhar para manifestar desejos específicos. Em vez disso, descrevia viver em um estado de criação contínua, onde sua consciência se expressava naturalmente como condições harmoniosas sem esforço deliberado. A mudança mais significativa, ele me disse, é que não vejo mais os sinais de manifestação como eventos separados que apontam para alguma realização futura. Agora reconheço que toda a experiência é um sinal, um reflexo do que estou consciente de ser. O universo inteiro é um sinal de manifestação que responde precisamente ao meu estado de consciência em cada momento. Isso, meus amigos, é o entendimento superior ao qual nossa prática nos leva. O silêncio definitivo não é meramente a disciplina de não discutir desejos específicos. É a mente tranquila que transcendeu a necessidade de validação externa de seu poder criativo. O reconhecimento definitivo dos sinais não é apenas perceber as sincronicidades que precedem a manifestação. É a percepção direta de toda a experiência, como a expressão imediata da consciência. Agora, alguns de vocês podem se perguntar se o silêncio é tão crucial para a manifestação bem-sucedida como devemos entender a injunção das Escrituras de tornar seus pedidos conhecidos a Deus. Isso não implica que devemos expressar nossos desejos. A resolução dessa aparente contradição está em identificar corretamente quem ou o que é Deus. Deus não é uma entidade separada de você a quem os pedidos devem ser comunicados. Deus é a sua própria imaginação humana maravilhosa. A fala que se comunica com Deus não é a expressão verbal, mas a linguagem do sentimento e da suposição. Você torna seus pedidos conhecidos a Deus ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, experimentando em sua imaginação a realidade de seu desejo realizado. Essa comunicação interior não requer palavras nem expressão verbal ou escrita, que é a impregnação direta do subconsciente por meio do sentimento. Esse é o verdadeiro significado da oração. Não é implorar a uma divindade externa, mas comungar com o poder criativo da sua própria consciência, através da suposição da realidade do seu desejo. E essa comunhão é mais perfeita quando envolta em um silêncio dourado, imperturbável, pelas contradições da discussão externa ou da dúvida interna. Deixe-me compartilhar com você uma experiência pessoal que ilustra esse princípio com particular clareza. Muitos anos atrás, antes de compreender plenamente a lei como a ensino, agora eu desejava deixar a ilha de Barbados
e viajar para os Estados Unidos. As circunstâncias da minha vida naquela época faziam com que tal viagem parecesse impossível. Eu não tinha dinheiro nem conexões nos Estados Unidos, nem um caminho óbvio para realizar esse desejo. Certa noite, no silêncio do meu pequeno quarto, apliquei o que então compreendia sobre o poder da imaginação. Em vez de expressar meu desejo aos outros, ou mesmo formulá-lo em palavras em minha mente, simplesmente assumi a sensação de estar na cidade de Nova York. Senti o ar fresco do outono novaiorquino em comparação com o clima tropical que eu conhecia. Senti a solidez do pavimento sob meus pés em vez do solo familiar da ilha. Ouvi a cacofonia única do trânsito de Nova York, substituindo os sons da minha casa na ilha. Mantive completo silêncio sobre esse trabalho interior. Não contei a ninguém sobre meu desejo de viajar para os Estados Unidos, nem sobre minha prática imaginativa. Na verdade, mal reconheci isso conscientemente para mim mesmo depois daquela noite voltando à minha rotina diária, sem prestar atenção, ansiosa à minha manifestação. Em poucas semanas comecei a notar sinais incomuns. Um artigo sobre Nova York apareceu em destaque em um jornal, embora eu nunca tivesse procurado por tais informações. Um conhecido distante da minha família mencionou sua conexão com alguém do setor de transporte marítimo. Pequenas quantias de dinheiro chegaram até mim por canais inesperados. Se eu tivesse discutido esses sinais com outras pessoas, eles teriam parecido insignificantes coincidências. Se eu os tivesse analisado ansiosamente, tentando construir uma ponte lógica entre essas ocorrências e minha viagem desejada, talvez os tivesse descartado como insuficientes. Mas em meu silêncio, simplesmente os observei com interesse tranquilo, sem duvidar nem atribuir significado excessivo a eles. Os sinais se acumularam. Os eventos aparentemente desconexos formaram um padrão que, em retrospecto, estava levando de forma inquietante à realização do meu desejo. Em poucos meses, através de uma série de circunstâncias que pareciam milagrosas vistas de fora, mas que eu reconheci como o desdobramento natural da minha suposição, me vi a bordo de um navio com destino a Nova York. Todos os obstáculos foram dissolvidos sem nenhum esforço consciente da minha parte. Essa experiência e inúmeras outras na minha vida e na vida daqueles que aplicaram esses princípios me convenceram sem sombra de dúvida do poder criativo da consciência e do papel, crucial do silêncio, em permitir que esse poder se expresse livremente. Os sinais da manifestação estão sempre presentes para aqueles que têm olhos para ver e sabedoria para permanecer em silêncio enquanto a semente da suposição cresce até se tornar realidade. Esses sinais não são coincidências nem eventos aleatórios, mas o desdobramento lógico e legal do processo criativo iniciado na consciência. Meus amigos, ao nos aproximarmos da conclusão de nossa discussão, deixem-me enfatizar mais a importância de permanecer em silêncio, o solo fértil, no qual suas manifestações crescem mais vigorosamente. O silêncio externo abster-se de discutir seus desejos e práticas, protege a delicada semente da suposição do efeito potencialmente devastador da contradição e da dúvida dos outros. O silêncio interno, recusar-se a se envolver com seus próprios pensamentos questionadores, mantém a integridade de sua suposição até que ela se manifeste como um fato objetivo. Nesse silêncio duplo, vocês realmente começarão a ver sinais de manifestação em todos os lugares. O universo inteiro se reorganizará para refletir a verdade do que vocês aceitaram na consciência. Esses sinais não são a realização em si, mas as sombras projetadas pela manifestação que se aproxima à medida que se move do reino da imaginação para a expressão física. Aprendam a reconhecer esses sinais sem quebrar o silêncio para discuti-los. Reconheçam-nos em particular como confirmação do seu poder criativo. Em seguida, continuem na suposição calma de que seu desejo foi realizado. A ciência se multiplicará e se intensificará até que a manifestação completa esteja diante de você como um fato consumado. Lembre-se sempre de que sua consciência é a única realidade. Aquilo de que você está consciente, você deve se tornar no silêncio da pura suposição, sem ser perturbado por discussões externas
ou contradições internas. Esse processo criativo prossegue com perfeita precisão de acordo com a lei. Desafio você a testar esse princípio em sua própria experiência. Escolha um desejo, talvez algo que até agora tenha escapado às suas tentativas de manifestação. Formule claramente em sua mente o estado que você deseja alcançar. Então, em um momento de relaxamento tranquilo, assuma a sensação de já ter alcançado esse estado. Sinta a naturalidade disso, a realidade disso, até que a suposição traga a convicção da realidade. Em seguida, mantenha o silêncio tanto externo quanto interno. Não conte a ninguém o que você fez. Não analise o processo, nem procure ansiosamente pelos resultados. Simplesmente viva a partir da suposição de que o que você imaginou já é um fato. Observe com atenção, mas sem se interessar, à medida que os sinais começam a aparecer em seu mundo. Anote-os, reconheça-os em particular e continue com sua suposição calma. Os sinais aumentarão em frequência e relevância, construindo a ponte de incidência que leva inevitavelmente à expressão completa de sua manifestação na realidade. Essa é a lei, e ela opera com precisão matemática para qualquer pessoa que a aplique corretamente. O silêncio que você mantém não é inação, mas a forma mais profunda de ação. O foco deliberado do poder criativo sem dissipação por meio da fala ou da dúvida. Nesse silêncio você participa conscientemente do processo criativo divino que é seu direito de nascença. Você se experimenta como Deus em ação, como o poder imaginativo que molda a própria realidade. Não há vocação mais elevada, nem empreendimento mais digno do que essa cooperação consciente com o princípio criativo do universo. Portanto, digo a você com toda a convicção do meu ser, permaneça em silêncio, e você realmente verá sinais de manifestação em todos os lugares, sinais que confirmam sua verdadeira identidade como o poder operante do universo, sinais que validam sua participação direta na criação de sua realidade, sinais que anunciam a expressão iminente de sua suposição como fato concreto em seu mundo. Os sinais são as sombras projetadas por sua manifestação que se aproxima. A realização em si, a expressão completa de sua assunção na realidade física segue os sinais com a mesma certeza com que o corpo segue a sombra, e o objeto segue seu reflexo. Em silêncio fiel, observe esses sinais com gratidão e continue confiando na operação perfeita da lei. Então, quando sua manifestação estiver diante de você, como um fato consumado, você poderá falar sobre ela se desejar, não como algo conquistado por meio de técnica ou esforço, mas como a expressão natural do que você sempre teve consciência de ser. Este é o mistério e a glória de sua natureza criativa. Esta é a aplicação prática da mais elevada verdade espiritual. Esta é a lei que o liberta das limitações e o revela a si mesmo como o poder criativo divino em expressão. Fique em silêncio. Observe os sinais e saiba sem sombra de dúvida que o que você assumiu em sua consciência deve se manifestar em sua experiência. Está feito. Vocês veem, meus queridos amigos, que o mundo da manifestação, que é o mundo do ativismo físico, não é a realidade primária. Na verdade, ele é secundário ao mundo da imaginação. Sua imaginação é a verdadeira oficina da criação, o lugar onde todas as coisas começam. É a fonte da qual tudo o que é feito flui para a existência. E é através do poder da sua imaginação, aproveitado e direcionado, através da visualização que você pode sacudir sua realidade para que ela corresponda aos seus desejos mais profundos. Agora eu sei que para muitos de vocês, isso pode parecer um conceito radical. Vocês foram ensinados desde a infância que o mundo é um lugar fixo e inflexível, e que o seu papel nele é em grande parte o de um observador passivo, sujeito a forças além do seu controle. Mas estou aqui para lhes dizer que nada poderia estar mais longe da verdade. Vocês não são meros espectadores no grande teatro da vida, mas são um pensamento, um diretor e um artista principal, tudo em um. A técnica que estou prestes a compartilhar com vocês não é nova. É tão antiga quanto a própria consciência. Ela tem sido usada pelos grandes místicos sábios e criadores ao longo da história.
É o próprio método pelo qual o universo surgiu. E apesar de todo o seu poder e antiguidade, ela permanece amplamente desconhecida ou mal compreendida pela grande maioria das pessoas. Essa técnica é baseada em um princípio simples, mas profundo. Aquilo que você mantém em sua imaginação com sentimento e convicção deve, pelas próprias leis da criação, manifestar-se em sua experiência física. Não é uma questão de se, mas de quando. A única variável é a intensidade da sua crença e a clareza da sua visão. Vamos começar por compreender a natureza da própria imaginação. A sua imaginação não é, como muitos acreditam, uma faculdade frívola útil apenas para sonhar acordado ou entreter agências. Na verdade, é a própria essência do seu ser. É o poder divino dentro de você, a força criativa que molda mundos. Quando você imagina, está literalmente acessando o mesmo poder que dá origem às galáxias e sustenta a grande estrutura da existência. Esse é o ponto crucial. Sua imaginação opera incessantemente, esteja você consciente disso ou não. A cada momento de cada dia, você está usando esse poder divino para criar sua realidade. A questão não é se você está usando sua imaginação, mas como você a está usando. Você a está usando conscientemente com propósito e direção, ou está permitindo que ela corra solta, refletindo e ampliando seus medos, dúvidas e crenças limitantes. A técnica que estou prestes a compartilhar com você permitirá que você aproveite esse poder de forma consciente e deliberada. Ela permitirá que você direcione toda a força de sua imaginação criativa para a realização de seus desejos. E não se enganem, meus amigos, quando aplicada de forma correta e consistente, essa técnica nunca falha. Ela não pode falhar, pois é baseada nas leis fundamentais da própria criação. Agora vamos nos aprofundar no cerne dessa técnica. O primeiro passo é definir claramente o que você deseja seriamente. Isso pode parecer óbvio, mas é um passo que muitos ignoram ou passam por cima. Você deve ter absoluta clareza sobre o que deseja. Desejos vagos ou esperanças gerais não são suficientes. Você deve ser específico e detalhado em seu desejo. Depois de definir claramente seu desejo, o próximo passo é criar uma cena em sua imaginação que implique a realização desse desejo. É aqui que muitas pessoas vacilam, pois se concentram no processo de alcançar seu desejo, em vez de no resultado final. Mas eu lhe digo, o como não é da sua conta. Sua tarefa é se concentrar exclusivamente no fim, na sensação de seu desejo realizado. Por exemplo, digamos que seu desejo é ter uma casa nova. Não visualize o processo de procurar uma casa, garantir um financiamento ou se mudar. Em vez disso, crie uma cena que sugira que você já está morando em sua casa nova. Talvez você esteja recebendo amigos na sala de estar ou acordando no seu quarto. A cena específica não importa desde que sugira a realização do seu desejo. Agora, é aqui que o verdadeiro poder dessa técnica entra em ação. Depois de criar sua cena, você deve entrar nela completamente. Você deve torná-la tão real em sua imaginação que ela assuma os tons da realidade. Você deve vê-la, senti-la, tocá-la, cheirá-la, ouvi-la. Use todos os seus sentidos para tornar essa cena imaginária o mais vívida e real possível. Mas a mera visualização não é suficiente. O elemento-chave dessa técnica, que a torna infalivelmente eficaz, é o sentimento. Você deve sentir a realidade do que imagina ver. Você deve gerar dentro de si as emoções que experimentaria se seu desejo já tivesse sido realizado. Esse sentimento é o segredo e o poder de toda a operação. Veja, meus queridos amigos, no reino da imaginação não há distinção entre o que é real e o que é imaginado. Seu subconsciente, que está diretamente conectado ao poder criativo do universo, não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma física. Quando você combina a pré-visualização com a genuína, você está literalmente experimentando seu desejo em um reino que é mais real, mais fundamental do que o mundo físico. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, eu já tentei a visualização antes e não funcionou. A isso eu digo
que você não visualizou verdadeiramente até sentir a realidade de sua agência e de sua visão. Imagens mentais aproximadas não são suficientes. Você deve sentir que é real. Você deve gerar dentro de si a convicção de que o que está imaginando não é uma possibilidade futura, mas um fato presente. É aqui que a maioria das pessoas vacila em suas tentativas de manifestação. Elas tratam suas cenas imaginárias como fantasias agradáveis ou devaneios esperançosos. Mas eu lhe digo isto: seus atos imaginários devem ser tão reais para você quanto qualquer experiência física. Na verdade, eles devem ser mais reais, pois são a causa e a realidade física é apenas o efeito. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar esse ponto. Suponha que você deseja abundância financeira. Muitas pessoas, quando visualizam riqueza, se veem contando dinheiro ou olhando um extrato bancário com um saldo alto. Mas esses são símbolos externos de riqueza. Eles não capturam a sensação de ser rico. Em vez disso, quero que você imagine uma cena que implique a sensação de abundância financeira. Talvez você esteja sentado em um restaurante bonito, pedindo tudo o que deseja, sem pensar duas vezes no custo. Ou talvez você esteja calmamente preenchendo um cheque gordo para uma causa beneficente que é importante para você, sabendo que tem mais do que o suficiente. Sinta a paz, a segurança, a alegria que vem com a verdadeira abundância financeira. Deixe esses sentimentos permearem todo o seu ser. Quando você conseguir fazer isso, quando conseguir tornar sua cena imaginária tão real que ela provoque emoção genuína, você estará colocando em movimento forças que, pela própria natureza da criação, levarão seu desejo à manifestação física. Pois vejam, meus amigos, o mundo exterior nada mais é do que um reflexo do seu mundo interior. O que você acredita ser verdade em sua imaginação com sentimento deve se exteriorizar em sua experiência. Agora posso sentir que alguns de vocês estão tendo dificuldade com esse conceito. Vocês estão pensando: mas Neville, como minha imaginação pode mudar as circunstâncias externas, como ela pode afetar outras pessoas ou eventos além do meu controle? E a isso eu respondo: não. Existem circunstâncias externas. Não existem outras pessoas no sentido em que vocês pensam. Existe apenas a consciência, apenas a imaginação. Isso pode parecer uma afirmação radical, mas garanto que é a verdade absoluta. O universo inteiro, com toda a sua aparente solidez e complexidade, nada mais é do que a consciência tornada visível. E a sua consciência individual não está separada da consciência universal. Ela é uma com ela, um ponto focal do poder criativo infinito que está por trás de toda a existência. Quando você realmente compreender essa verdade, quando a internalizar e torná-la a base do seu entendimento, verá que não há limites para o que você pode alcançar através do poder da sua imaginação. Pois, na realidade, você não está mudando as circunstâncias externas de forma alguma. Você está simplesmente mudando sua consciência e, ao fazer isso, muda todo o universo. Vamos nos aprofundar nesse conceito, pois ele é crucial para compreender todo o poder da técnica que estou compartilhando com você. A maioria das pessoas acredita que seus pensamentos e sentimentos são uma reação às circunstâncias externas. Elas acreditam que se sentem felizes porque algo bom aconteceu ou tristes porque algo ruim ocorreu. Mas eu lhe digo que seus pensamentos e sentimentos não são o efeito das circunstâncias. Eles são a causa delas. Sua consciência é a única realidade. O mundo que você experimenta nada mais é do que sua consciência projetada para fora. Cada pessoa, cada objeto, cada circunstância em sua vida é um reflexo de seus próprios estados mentais. É por isso que duas pessoas podem vivenciar o mesmo evento externo de maneiras completamente diferentes. Não é o evento em si que determina a experiência delas, mas a consciência delas. Agora eu sei que isso pode ser difícil de aceitar no início. Isso vai contra tudo o que você aprendeu sobre a natureza da realidade. Mas eu recomendo que você teste esse princípio por si mesmo, pois quando você começar a viver a partir desse entendimento, você experimentará uma liberdade e um poder
além de tudo que você já conheceu. Vamos voltar à nossa técnica de visualização. Quando você cria a cena que implica a realização do seu desejo, e quando entra nessa cena com todos os sentidos revelados, você está literalmente criando o universo inteiro. Você está mudando sua consciência e, ao fazer isso, está mudando o reflexo que é a sua realidade física. É por isso que é tão crucial persistir em seu ato imaginário até que ele assuma os tons da realidade. Você deve continuar voltando à sua cena para viver nela e, a partir dela, até que ela pareça mais real para você do que suas circunstâncias físicas atuais. Isso nem sempre é fácil. Requer disciplina e persistência. Mas eu lhe garanto que os resultados valem bem o esforço. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando sobre o papel da ação nesse processo. Você pode estar pensando, certamente, Neville, precisamos fazer algo no mundo físico para realizar nossos desejos. E a isso eu respondo que ações inspiradas fluirão naturalmente da sua mudança de consciência. Quando você realmente impressionar seu subconsciente com a realidade do desejo realizado, você se verá naturalmente tomando as ações certas no momento certo. Mas e isso é crucial, você não deve forçar ações a partir de um lugar de carência ou necessidade. Qualquer ação tomada a partir da crença de que você precisa fazer seu desejo acontecer é contraproducente. Ela decorre da falta de fé no poder criativo da sua imaginação. Em vez disso, permita que a ação surja naturalmente como resultado do seu novo estado de consciência. Lembre-se de que o mundo é uma sombra, um reflexo do seu mundo interior. Quando você muda o interior, o exterior deve mudar para se adequar. Isso não é pensamento positivo ou mágico, é a lei fundamental da criação. É assim que o próprio universo funciona. Agora deixe-me abordar outra questão que surge frequentemente quando falo desta técnica. Muitas pessoas perguntam quanto tempo levará para que o seu desejo se manifeste. E a isso eu respondo que o tempo é uma ilusão do mundo físico. No reino da imaginação, onde toda a criação acontece, não existe tempo. O seu desejo é realizado no momento em que você sente a realidade da sua realização na sua imaginação. O tempo que leva para o seu desejo aparecer na sua aparência física depende de muitos fatores, incluindo a naturalidade do desejo, a intensidade do seu sentimento e a sua capacidade de persistir na suposição de sua realização. Mas saiba disso. No momento em que você conseguir sentir a realidade do desejo realizado, sua manifestação no mundo físico está garantida. Isso nos leva a outro aspecto crucial desta técnica, o desapego. Depois de impressionar seu subconsciente com a realidade do seu desejo realizado, você deve liberá-lo. Você deve abandonar a ansiedade ou a urgência em relação à manifestação desse desejo, pois a ansiedade e a urgência provêm da falta de fé da crença de que seu desejo ainda não é seu. Em vez disso, parta da calma certeza de que o que você experimentou na imaginação agora é um fato. Viva sua vida cotidiana a partir desse novo estado de consciência. Isso não significa que você deve esquecer seu desejo. Em vez disso, você vive a partir do estágio de sua realização, independentemente do que seus sentidos físicos estão lhe dizendo. Esse distanciamento não é indiferença, é confiança suprema. É saber que o que você reivindicou em sua imaginação agora é seu na realidade e que sua manifestação física é apenas uma questão de tempo. Essa atitude de calma segurança é incrivelmente poderosa. Ela o alinha com as forças criativas do universo e permite que seu desejo se manifeste com facilidade e graça. Agora quero abordar uma armadilha comum, em que muitos caem ao praticar essa técnica. Eles visualizam seu desejo, sentem sua realidade, e então procuram no mundo físico sinais de sua manifestação. Quando não veem resultados imediatos, ficam desanimados e duvidam do processo. Mas eu lhe digo, não julgue pelas aparências. O mundo físico, sendo a sombra da consciência, muitas vezes leva tempo para refletir as mudanças em sua imaginação. Sua tarefa é persistir na suposição de que seu desejo será realizado, independentemente do que seus sentidos físicos também estejam lhe dizendo.
Lembre-se de que seus sentidos mostram o mundo como ele era, não como ele está se tornando. Essa persistência diante de evidências contrárias é o que separa aqueles que têm sucesso com essa técnica daqueles que fracassam. É preciso fé, não fé cega, mas fé nascida da compreensão. Fé no poder criativo de sua própria imaginação. Fé de que o que você experimentou como real em sua imaginação deve, pelas próprias leis da criação, se manifestar em sua realidade física. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar esse ponto. Suponha que você esteja usando essa técnica para manifestar uma promoção no trabalho. Você cria uma cena que sugere que já recebeu a promoção. Talvez você se imagine sentado em seu novo escritório ou recebendo parabéns de seus colegas. Você entra totalmente nessa cena, tornando-a vívida e real em sua imaginação. Você sente a alegria, o orgulho, a sensação de realização que vem com essa promoção. Agora, depois de fazer isso, você vai trabalhar no dia seguinte. Nada parece ter mudado. Seu chefe não menciona nada sobre uma promoção. Seus colegas tratam você da mesma forma de sempre. É aqui que muitas pessoas vacilam. Elas permitem que as evidências de seus sentidos físicos neguem sua experiência imaginária. Mas a pessoa que compreende o verdadeiro poder dessa técnica não vacila. Ela continua a viver partindo do princípio de que a promoção é sua. Ela interage com seu chefe e colegas a partir desse novo estado de consciência. Ela realiza seu trabalho com a confiança e a autoridade de alguém na nova posição. Ela persiste nessa suposição independentemente das aparências até que o mundo físico se remodele para corresponder à sua convicção interior. E isso, meus queridos amigos, é o verdadeiro teste da sua fé nesta técnica. Você consegue persistir na suposição de que seu desejo foi realizado, mesmo que todas as evidências físicas pareçam contradizê-lo. Você consegue permanecer fiel à sua experiência diante de um aparente fracasso ou atraso. Se você consegue, então garanto que seu sucesso está garantido. Pois você vê que essa técnica não se trata de forçar o mundo a se curvar à sua vontade. Trata-se de alinhar-se com o poder criativo do universo. Trata-se de perceber que você é um com esse poder. Ele flui através de você. E quando você visualiza com sentimento, não está enviando um pedido a alguma força externa. Você está despertando para a verdade de quem você realmente é. Uma força criativa, capaz de moldar a própria realidade. Agora vamos nos aprofundar ainda mais na mecânica dessa técnica. Quando você cria sua cena e entra em sua totalidade sensorial, você está fazendo algo verdadeiramente notável. Você está literalmente criando uma nova memória. Seu subconsciente, que não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência física, aceita essa nova memória como fato. Isso é crucial porque seu subconsciente é a parte de você que está diretamente conectada ao poder criativo do universo. É a parte de você que sacode sua realidade de acordo com suas crenças e suposições. Ao imprimir uma nova memória em seu subconsciente, você está literalmente reprogramando as métricas da sua realidade. Pense nisso por um momento. Todas as experiências que você já teve, todas as crenças que você tem, todas as suposições que você faz sobre a natureza da realidade, tudo isso é baseado em memórias. Elas são baseadas em experiências passadas que moldaram sua compreensão do que é possível e do que não é. Mas e se você pudesse criar novas memórias? Memórias de experiências que você deseja, mas ainda não teve no mundo físico. É exatamente isso que você está fazendo quando usa essa técnica de visualização corretamente. Você está criando uma nova memória do seu desejo realizado e seu subconsciente, ao aceitar essa nova memória como fato, começa a remodelar sua realidade para correspondê-la. Isso influencia seus pensamentos, suas emoções, suas ações e até mesmo as ações das pessoas ao seu redor. Tudo para trazer à tona a manifestação da sua experiência imaginada. É por isso que é tão importante tornar sua cena imaginária o mais vívida e real possível. Quanto mais real parecer,
mais facilmente seu subconsciente aceitará como fato. E quanto mais completamente seu subconsciente aceitar, mais poderosamente e rapidamente ele trabalhará para trazê-la à manifestação física. Agora, alguns de vocês podem estar pensando: mas Ney, se eu não conseguir fazer minha cena parecer real, e se eu tiver dificuldade em gerar a sensação de meu desejo realizado? A isso eu digo: pratique. Como qualquer habilidade, a capacidade de tornar suas cenas emocionais reais melhora com a prática. Comece com pequenas coisas. Visualize-se saboreando sua refeição favorita ou recebendo boas notícias. Pratique sentir a realidade dessas cenas, simples até que se torne algo natural. À medida que você se tornar mais hábil nisso, poderá passar para desejos maiores. Mas lembre-se, o tamanho do desejo é irrelevante para o poder criativo da sua imaginação. No reino da imaginação, não há distinção entre desejos grandes e pequenos. Todos são igualmente possíveis, igualmente reais. Outro aspecto poderoso dessa técnica é a repetição. Embora uma única imaginação intensamente real possa ser suficiente para colocar os campos de manifestação em movimento, atos imaginários repetidos podem ser incrivelmente poderosos. Eles servem para aprofundar sua convicção, para fazer com que sua nova suposição pareça cada vez mais natural. Mas e isso é crucial: suas repetições não devem surgir de uma sensação de falta ou necessidade. Você não está repetindo seu ato imaginativo porque está tentando fazer com que ele aconteça. Você está repetindo porque é agradável. Porque viver a partir do estado de seu desejo realizado é prazeroso em si mesmo. Cada repetição deve aprofundar seu sentimento de naturalidade, sua sensação de que isso é simplesmente quem você é e como é o seu mundo. Agora vamos abordar outro ponto importante. Alguns de vocês podem estar se perguntando sobre a ética dessa técnica. Você pode estar pensando: se posso manifestar tudo o que desejo, o que me impede de usar esse poder de forma egoísta ou para prejudicar os outros? Essa é uma questão profunda e diz respeito à própria natureza da consciência e da criação. Primeiro, deixe-me dizer o seguinte: é impossível causar dano verdadeiro a outra pessoa, no sentido mais elevado, porque não existe outra pessoa na realidade. Somos todos uma única consciência individualizada em seres aparentemente separados. O que você faz a outra pessoa, você faz a si mesmo. Essa compreensão leva naturalmente a um uso ético desse poder criativo. Além disso, à medida que você começa a usar essa técnica e experimenta seus resultados, você descobrirá que seus desejos se alinham naturalmente com o bem maior de todos. Você perceberá que sua alegria e sua realização não são separadas da alegria e da realização dos outros. Você se verá naturalmente desejando e criando experiências que elevam e beneficiam não apenas a si mesmo, mas toda a consciência. Isso nos leva a outro ponto crucial: a importância do seu estado de ser. Veja, meus queridos amigos, o que você recebe nem sempre é o que você pensa que quer, mas sempre uma atração central perfeita do seu estado de ser. É por isso que é tão importante se concentrar na sensação de seu desejo realizado, em vez de nos símbolos externos ou nas circunstâncias. Por exemplo, se você acha que quer riqueza porque acredita que ela o fará se sentir seguro e livre, concentre-se na sensação de segurança e liberdade em vez de em quantias específicas de dinheiro. Pois é perfeitamente possível ter grande riqueza e ainda assim sentir-se inseguro e limitado. Por outro lado, é possível sentir-se profundamente seguro e livre com recursos modestos. Ao se concentrar no estado de ser que você deseja, você se abre para inúmeras maneiras pelas quais o universo pode lhe proporcionar esse estado. Essa compreensão também ajuda a dissolver qualquer sensação de conflito ou competição em suas manifestações. Você não está tentando obter algo às custas de outra pessoa. Você está simplesmente se alinhando com o estado de ser que deseja e permitindo que a criatividade infinita do universo o traga. De que maneira? De uma maneira que sirva ao bem maior de todos. Agora, ao nos aproximarmos do fim do nosso tempo juntos, quero abordar um último ponto crucial. Essa técnica, por mais poderosa que seja,
não é apenas uma ferramenta para conseguir coisas ou atingir objetivos específicos. Em seu sentido mais profundo, é um caminho para a autorrealização. À medida que você pratica essa técnica e experimenta os resultados do espírito, você chega a uma compreensão profunda. Você é o criador da sua realidade. Essa compreensão é nada menos do que um despertar para a sua verdadeira natureza. Você começa a entender que não é um ser físico limitado sujeito aos ventos de um mundo externo. Você é a própria consciência, a própria substância e fonte de tudo o que existe. O mundo que você experimenta é a sua consciência tornada visível. À medida que essa compreensão se aprofunda, você pode perceber que seus desejos estão mudando. As coisas que você antes pensava que lhe trariam satisfação podem perder seu apelo. Em vez disso, você pode se sentir atraído por experiências que expandem sua consciência e lhe permitem expressar cada vez mais sua verdadeira natureza divina. Isso, meus queridos amigos, é o objetivo final desta técnica. Sim, ela pode lhe trazer as coisas que você deseja no mundo físico, mas mais importante, pode levá-lo à compreensão de quem você realmente é. Ela pode despertá-lo para sua própria natureza divina, para o poder criativo ilimitado que é seu direito de nascença. Portanto, ao seguir em frente a partir daqui, ao começar a aplicar esta técnica em sua própria vida, lembre-se disso, você não está apenas buscando mudar suas circunstâncias. Você está embarcando em uma jornada de autodescoberta. Você está descobrindo a verdade do seu próprio ser. E ao fazer isso, você está cumprindo o próprio propósito da criação. Todo o universo, com toda a sua infinita diversidade e complexidade, é a consciência explorando a si mesma, experimentando-se em uma variedade infinita de formas e expressões. E você, em sua vida individual, é o universo fazendo exatamente isso. Seus desejos, seus atos imaginários, suas experiências, tudo é o universo conhecendo a si mesmo através de você. Ao usar esta técnica, ao criar e viver a partir do estado de seus desejos realizados, você está participando conscientemente desta grande aventura da criação. Você está se alinhando com o próprio propósito da existência. E ao fazer isso, você se abre para experiências de alegria. A realização irá surpreender você, além de tudo que você poderia ter imaginado anteriormente. Então, vá em frente, meus queridos amigos, e crie. Use esta técnica com confiança e alegria. Saiba que ao fazer isso você não está apenas mudando suas circunstâncias individuais, mas participando da evolução da própria consciência. Você está cumprindo seu propósito divino, expressando o poder criativo infinito que é sua verdadeira natureza. Lembre-se sempre de que sua imaginação é o poder divino dentro de você. É a força criativa que molda os mundos. Use-a com sabedoria. Use-a com amor e use-a com frequência. Pois ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria vida, mas contribui para a transformação de toda a criação. E saiba disso ao embarcar nessa jornada, ao começar a viver a partir do poder da sua imaginação, você nunca estará sozinho. Todo o universo o apoia em seus esforços criativos para o seu sucesso, sua alegria. Sua realização é o sucesso, a alegria e a realização da própria vida. Portanto, visualize com ousadia, sinta profundamente e persista com fé, pois ao fazer isso, você se alinha com o próprio poder que cria mundos e com esse alinhamento todas as coisas se tornam possíveis. Você se torna o autor consciente de sua vida, o criador deliberado de sua realidade. Isso, meus queridos amigos, é seu direito de nascença. Essa é sua verdadeira natureza. Reivindique-a, viva a partir dela e observe com admiração enquanto seu mundo se transforma para corresponder à beleza e ao poder de sua própria imaginação divina. Obrigado e que sua jornada de criação consciente seja repleta de alegria, admiração e da profunda satisfação de expressar sua verdadeira natureza divina. Lembre-se sempre, você é o poder operante em seu mundo. Você é o poder de Deus manifestado. Viva a partir dessa verdade e tudo o que você deseja se tornará realidade, pois essa é a lei da criação.
E tal é o poder da sua própria imaginação humana maravilhosa. Desejo compartilhar com você a verdade mais profunda sobre a felicidade. Uma verdade tão simples, mas tão revolucionária, que transformará toda a sua existência, assim que você realmente a compreender. A felicidade não é algo a ser perseguido, não é algo a ser encontrado. A felicidade é um estado de consciência, e a consciência é a única realidade. Deixe-me explicar por que esse entendimento é tão crucial para sua vida. Tudo o que você experimenta, todas as emoções que sente, todas as circunstâncias que encontra, tem origem primeiro em sua consciência. Sua mente não é apenas um gravador de eventos, é a criadora de tudo o que você experimenta. Quando digo que posso fazer isso, você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Não estou falando de mero pensamento positivo. Estou revelando a você a própria lei pela qual o universo opera. Pois na consciência, na sua maravilhosa imaginação humana, não há limitações, não há fronteiras, não há impossibilidades. Considere esta profunda verdade. Neste exato momento, você está escolhendo seu estado de consciência. Você está selecionando o sentimento que domina seu ser. E esse sentimento, esse estado de consciência, deve se exteriorizar em seu mundo. Pois isso é lei. Eu lhe digo por experiência própria, e por ter testemunhado inúmeras transformações em outras pessoas, que quando você realmente compreende que a felicidade é uma escolha da consciência, todo o seu mundo se transforma. Pois o que você sente com convicção na consciência deve se objetivar em seu mundo. Deixe-me compartilhar com você o que quero dizer quando digo isso. Eu posso fazer isso. Quando faço essa afirmação, não estou falando de um lugar de esperança ou desejo. Estou falando de um estado de conhecimento. Pois em consciência, eu já fiz isso. Em consciência, eu já alcancei isso. Em consciência, eu já estou experimentando isso. Veja, o mundo exterior nada mais é do que o seu mundo interior objetivado. Tudo o que você vê e experimenta agora foi primeiro apenas imaginado. Portanto, quando você diz que pode fazer isso, não está fazendo uma afirmação sobre uma possibilidade futura. Você está declarando uma realidade presente na consciência. Pense nisso desta forma. Quando você diz que pode fazer isso, está reconhecendo o poder divino dentro do outro. Você está reconhecendo que eles também são Deus em expressão temporariamente, usando a máscara da humanidade. Pois existe apenas uma consciência, um Deus, um eu, que se expressa através de tudo. E quando declaramos juntos que podemos fazer, isso estamos reconhecendo a verdade suprema de que somos todos uma consciência, um ser divino que se expressa através de formas aparentemente separadas. Nessa compreensão reside o segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira realização, da verdadeira satisfação. Deixe-me dizer-lhe algo sobre a felicidade que poucos compreendem. A felicidade não depende de circunstâncias externas. Não é o resultado do que acontece com você. A felicidade é uma escolha que você faz em sua consciência, e essa escolha molda tudo o que se segue. Lembrou-me de uma senhora que veio até mim em profundo desespero. Suas circunstâncias eram terríveis. Seu futuro parecia sombrio, e ela não via razão para ser feliz. Eu lhe disse algo que transformou sua vida. Sua consciência é a única realidade. Escolha agora entrar no estado de felicidade, independentemente das circunstâncias, e observe como todo o seu mundo se remodela para se adequar ao seu novo estado. Ela fez isso fielmente, e em poucas semanas todo o seu mundo se transformou. Não porque as circunstâncias externas mudaram primeiro, mas porque ela mudou seu estado de consciência primeiro, pois essa é a lei. O exterior deve se conformar ao interior. Quando você diz, eu posso fazer isso, você deve sentir a verdade disso em sua consciência, sentir a confiança, sentir a certeza, sentir o conhecimento natural que vem com a verdadeira habilidade. Pois o sentimento é o segredo, e o que você sente com convicção deve se exteriorizar em seu mundo. Considere o que acontece quando você realmente compreende que a felicidade não é algo a ser buscado, mas um estado a ser assumido em sua imaginação, que é o seu ser real. Você pode em um momento passar do desespero à alegria da limitação, à possibilidade ilimitada. Isso não é fantasia.
É a lei da consciência em ação. Quando você declara, eu posso fazer isso, você deve entender que não está falando de alguma possibilidade futura. Você está reivindicando seu poder presente, pois na consciência onde toda a criação acontece, não existe tempo. O futuro que você deseja existe agora em sua imaginação, esperando para ser reivindicado através da sua suposição. Deixe-me compartilhar com você um princípio que revolucionará sua compreensão da felicidade e da realização. Sua consciência é a única realidade. Portanto, quando você assume o sentimento de felicidade quando vive a partir do estado de eu posso fazer isso, você está criando o único lugar onde a criação pode ocorrer. Pense nisso. Todas as grandes conquistas da história da humanidade começaram com alguém dizendo eu consigo. Mas eles não disseram isso apenas com os lábios. Eles sentiram isso com todo o seu ser. Eles viveram nesse estado de consciência até que isso se tornou a sua realidade. Esse é o segredo que todos os grandes conquistadores conhecem. Quando você diz a outra pessoa que ela consegue, você está, na verdade, reconhecendo o poder divino dentro dela. Você está reconhecendo que ela também é Deus em expressão. Pois existe apenas uma consciência, um Deus se expressando através de toda a humanidade. Seu reconhecimento do poder deles ajuda a despertá-lo dentro deles. E quando nos unimos, para declarar que podemos fazer isso, estamos reconhecendo a verdade suprema de que somos todos uma consciência única temporariamente, usando máscaras diferentes. Nessa compreensão, reside o segredo da verdadeira cooperação, da verdadeira conquista, da verdadeira felicidade. Deixe-me dizer-lhe algo sobre a natureza da felicidade que poucos compreendem. A felicidade não é uma resposta aos acontecimentos. É uma escolha da consciência, que determina como os eventos se desenrolarão. Quando você escolhe viver a partir do estado de felicidade, todo o universo deve se reorganizar para corresponder à sua suposição. Lembrou-me de um jovem que veio, até mim frustrado com sua incapacidade de alcançar seus objetivos. Ele disse que tinha tentado de tudo, mas nada parecia funcionar. Eu disse a ele, pare de tentar alcançar e comece a assumir o sentimento da conquista. Viva a partir do fim. Sinta a felicidade da realização agora. Ele me olhou confuso e perguntou, mas como posso me sentir feliz com algo que ainda não aconteceu? Eu respondi, seu mundo exterior é apenas o seu mundo interior objetivado. O que você estabelece na consciência hoje deve se manifestar no seu mundo amanhã. Isso é uma lei. Veja bem quando você diz, eu consigo fazer. Isso mesmo me sentindo derrotado. Você está se contradizendo na consciência. Mas quando você assume a sensação de já ter feito isso, quando vive a partir desse estado de realização, você está criando no único lugar onde a criação pode ocorrer na consciência. Deixe-me compartilhar com você um segredo sobre a frase você consegue. Quando você diz isso, a outra pessoa deve dizê-lo a partir da consciência de já vê-la bem-sucedida. Sinta a alegria da conquista dela. Sinta a naturalidade do sucesso dela. Pois na consciência onde todas as coisas existem, você está ajudando a despertar o poder divino dela. E quando declaramos que podemos fazer algo, estamos entrando na forma mais elevada de atividade criativa. Pois nessa declaração devidamente sentida e compreendida, estamos reconhecendo nossa unidade com toda a criação. Estamos reconhecendo que o que beneficia um, beneficia a todos. Pois todos nós somos uma única consciência. Pense na felicidade não como algo a ser alcançado, mas como algo a ser aceito. Agora, em sua imaginação, que é o seu ser real, você pode, neste exato momento, aceitar o sentimento de felicidade independentemente das circunstâncias. E o que você aceita na consciência deve se manifestar em seu mundo. Deixe-me contar-lhe um princípio que nunca falha. A intensidade do seu sentimento determina a velocidade da sua manifestação. Quando você declara, eu posso fazer isso, você deve sentir isso com todo o seu ser. Sinta a confiança, sinta a certeza, sinta o conhecimento, natural que vem com a verdadeira habilidade. Considere esta verdade eterna,
sobre o poder que você possui dentro do seu próprio ser. Quando você realmente compreende que a felicidade é o seu estado natural, que a realização é o seu direito divino, você começa a operar a partir de um nível de consciência totalmente novo, pois a consciência é a única realidade, e o que você estabelece lá deve se manifestar em seu mundo. Deixe-me explicar por que a afirmação "eu consigo" tem tanto poder quando bem compreendida. Não é apenas uma afirmação positiva, é uma declaração de sua verdadeira natureza, pois você é Deus em expressão temporariamente, usando a máscara da humanidade. E para Deus todas as coisas são possíveis. Pense nisso. Toda vez que você diz "eu não consigo", você está negando sua natureza divina. Você está escolhendo viver em um estado de consciência que por lei deve manifestar limitações no seu mundo. Mas quando você declara "eu consigo" e sente a verdade disso, você está se alinhando com o seu verdadeiro poder. Lembrou-me de um homem que veio até mim sobrecarregado por anos de fracasso. Ele havia se convencido de que a felicidade e o sucesso eram para os outros, não para ele. Eu lhe disse algo que mudou sua vida para sempre. O você que você pensa que é, não criou o mundo. O você que você realmente é, criou o mundo. Veja, quando você diz a outra pessoa que ela pode fazer algo, você está falando com a natureza divina dela, não com o conceito humano limitado que ela tem de si mesma. Você está se dirigindo ao Deus dentro dela, o mesmo Deus que está dentro de você. Pois existe apenas um Deus, uma consciência, que se expressa através de tudo. E quando nos unimos na compreensão de que podemos fazer isso, estamos reconhecendo a verdade suprema de que somos todos um ser, uma consciência, tendo múltiplas experiências. Nesse reconhecimento reside o segredo do verdadeiro poder, da verdadeira realização, da verdadeira felicidade. Deixe-me compartilhar com você uma verdade profunda sobre a felicidade que poucos compreendem. A felicidade não é algo que acontece com você. É algo que acontece a partir de você. É um estado de consciência que você escolhe ocupar. E, uma vez escolhido com convicção, ele deve se externalizar em seu mundo. Pense nisso desta forma. A cada momento de sua vida, você está selecionando um estado de consciência. Cada sentimento que você nutre, cada suposição que você aceita como verdadeira está criando seu futuro. Portanto, quando você escolhe o estado de felicidade, quando você vive a partir da consciência de que você pode fazer isso, você está literalmente criando o seu amanhã. Eu lhe digo por experiência própria que essa lei é infalível. O que você sente com convicção na consciência deve se objetivar no seu mundo. Isso não é teoria, é lei. Assim como a gravidade opera sem que você acredite ou não, essa lei da consciência opera, quer você a compreenda ou não. Considere o poder que reside na afirmação "você pode fazer isso". Quando você diz isso a outra pessoa sentindo verdadeiramente a verdade disso, você está ajudando a despertar o Deus dentro dela. Você está invocando a natureza divina dela, seu potencial ilimitado, seu verdadeiro ser. E quando declaramos juntos que podemos fazer isso, estamos entrando na forma mais elevada de atividade criativa. Estamos reconhecendo nossa unidade com toda a criação, nossa unidade com o divino, nossa conexão inseparável com a possibilidade infinita. Deixe-me dizer algo sobre a realização que transformará sua compreensão para sempre. A realização não é algo pelo qual você trabalha. É algo que você aceita em sua consciência. Agora, na consciência onde toda a criação acontece, não existe tempo. O futuro que você deseja existe agora esperando para ser reivindicado através da sua aceitação. Pense no que estou lhe dizendo agora. Cada momento de frustração, cada momento de dúvida, cada momento de medo é simplesmente um uso indevido da sua imaginação. Para a sua imaginação, a sua consciência é a própria substância da qual toda a realidade brota. Quando você diz "eu posso fazer isso", você não está fazendo uma previsão. Você está tomando uma decisão em consciência. Deixe-me compartilhar com você um princípio que transformou inúmeras vidas. O sentimento de desejo realizado é o segredo da criação.
Quando você se sente feliz agora, quando se sente bem-sucedido agora, quando se sente capaz agora, você está criando a partir do único lugar onde a criação é possível na consciência. Lembrou-me de uma mulher que afirmava que a felicidade sempre lhe escapava. Ela estava constantemente perseguindo-a, buscando-a em circunstâncias externas. Eu disse a ela para parar de perseguir a felicidade e começar a assumi-la, pois a felicidade, como qualquer outro estado, existe agora em sua consciência, esperando para ser reivindicada. Veja quando você realmente entende que você pode fazer isso que os outros podem fazer, isso que nós coletivamente podemos fazer, isso você está operando a partir da lei espiritual superior. Pois na consciência não há separação. O que você reivindica para si mesmo, você reivindica para todos. E o que você reivindica para todos, você reivindica para si mesmo. Considere isso. Toda vez que você alimenta um pensamento de limitação, toda vez que você pensa, eu não posso, você está negando sua natureza divina, pois o eu dentro de você, que é o próprio Deus, não conhece limitações. Para esse ser infinito que você realmente é, todas as coisas são possíveis. Deixe-me dizer algo sobre o poder da consciência coletiva. Quando declaramos que podemos fazer algo, não estamos apenas expressando o otimismo. Estamos entrando em um acordo espiritual. Estamos reconhecendo nossa unidade com toda a criação, nossa unidade com o divino, nossa conexão inseparável com a possibilidade infinita. Pense na frase, você consegue, de uma nova maneira. Quando você diz isso a outra pessoa, você está falando com o Deus dentro dela. Você está reconhecendo sua natureza divina, seu potencial ilimitado, seu verdadeiro ser. E ao fazer isso, você ajuda a despertar essa compreensão dentro dela. Eu lhe digo agora com absoluta certeza que a felicidade não é algo a ser buscado, mas algo a ser assumido. Não é algo a ser encontrado, mas algo a ser expresso. Pois a felicidade, como todos os estados de consciência, existe agora dentro de você, esperando para ser reivindicada. Considere como sua vida seria diferente se você realmente compreendesse que pode fazer qualquer coisa, não a partir de um lugar de esforço ou luta humana, mas a partir de um lugar de conhecimento divino. Pois quando você diz, eu posso fazer isso a partir deste lugar de compreensão, você está falando com a voz do próprio Deus. Deixe-me compartilhar com você um segredo sobre a manifestação que você compreende. O mundo exterior, nada mais é do que o seu mundo interior objetivado. Portanto, quando você mantém a consciência de que pode fazer isso, quando você vive a partir do estado de felicidade, agora todo o seu mundo deve se remodelar para corresponder à sua suposição. Pense no poder que reside dentro da sua consciência. Nela, você pode atravessar 1 milhão de anos em um segundo. Nela você pode experimentar o fim antes do começo. Nela você pode ser, fazer ou ter tudo o que deseja, pois a consciência é a única realidade e o que você estabeleceu nela deve se externalizar em seu mundo. E quando você diz que podemos fazer isso, você está reconhecendo a verdade suprema de que todos nós somos uma única consciência, um ser divino se expressando através de formas aparentemente separadas. Nessa compreensão reside o segredo da verdadeira cooperação, da verdadeira realização, da verdadeira felicidade. Deixe-me dizer o que acontece na consciência quando você realmente aceita que pode fazer isso. Naquele momento de aceitação, todo o universo começa a se reorganizar para corresponder à sua suposição. Pois a consciência é a única realidade, e o que você aceita como verdadeiro na consciência deve se manifestar no seu mundo. Pense sobre esse princípio divino. Quando você declara, eu posso fazer isso, a partir de um lugar de conhecimento, não de esperança, você está exercitando seu poder criativo divino. Você está operando não como um mero ser humano, mas como o Deus que você realmente é. Pois existe apenas um Deus, uma consciência, expressando-se através de tudo. Quero que você compreenda essa verdade fundamental sobre a felicidade. Ela não é um destino a ser alcançado, mas uma decisão a ser tomada na consciência. Quando você compreender isso,
Você deixará de buscar a felicidade e começará a expressá-la. Pois o que você expressa em consciência deve se objetivar em seu mundo. Considere o que acontece quando você diz a outra pessoa que ela pode fazer algo. Você não está apenas oferecendo encorajamento, você está reconhecendo o Deus dentro dela. Você está falando com sua natureza divina, seu potencial ilimitado, seu verdadeiro ser. E nesse reconhecimento, você ajuda a despertar o poder divino dela. Deixe-me compartilhar com você um princípio que nunca falha. A intensidade da sua suposição determina a velocidade de sua manifestação. Quando você vive a partir do estado de "eu posso fazer isso", quando mantém a consciência da felicidade, agora você está criando com a própria essência de Deus. Lembrou-me de um homem que veio até mim derrotado pelas circunstâncias da vida. Ele tinha tentado de tudo. Ele disse que queria encontrar a felicidade e o sucesso. Eu disse a ele: pare de tentar encontrar o que já existe dentro de você. Sua consciência é a única realidade. Viva a partir do fim, e o fim se tornará sua realidade. Veja, quando nos unimos para declarar que podemos fazer algo, estamos entrando no mais alto acordo espiritual. Estamos reconhecendo nossa unidade com toda a criação, nossa unidade com o divino, nossa conexão inseparável com a possibilidade infinita. Pense nisso desta forma. Todas as conquistas da história da humanidade começaram com alguém assumindo o estado de "eu posso fazer isso". Eles não conquistaram primeiro e depois acreditaram. Eles acreditaram primeiro e depois conquistaram. Pois essa é a lei da consciência. O que você aceita como verdadeiro na consciência deve se externalizar. Deixe-me dizer algo sobre a natureza da possibilidade que poucos compreendem. Na consciência não existe impossível. A própria palavra diz que sou possível. Quando você realmente compreende isso, quando vive a partir desse entendimento, você entra em sua herança divina como um ser criado. Considere o poder que existe dentro da sua maravilhosa imaginação humana. Nela você pode experimentar o fim antes do começo. Nela você pode ser, fazer ou ter tudo o que deseja, pois a imaginação é Deus em ação e imaginar é criar. Quando você diz "eu posso fazer isso", você deve sentir a verdade disso em cada fibra do seu ser. Sinta a confiança, sinta a certeza, sinta o conhecimento natural que vem com a verdadeira habilidade, pois sentir é o segredo, e o que você sente com convicção deve se exteriorizar em seu mundo. E quando você declara a outra pessoa que ela pode fazer algo, você deve fazê-lo a partir da consciência de já vê-la bem-sucedida. Sinta a alegria da conquista dela. Sinta a naturalidade do sucesso dela. Pois na consciência onde todas as coisas existem, você está ajudando a despertar o poder divino dela. Deixe-me compartilhar com você a verdade final e mais crucial sobre a felicidade e a conquista. Quando você sente a realidade de "eu posso fazer isso", tão intensamente que todo o seu ser vibra com essa verdade, você plantou uma semente no solo fértil da possibilidade infinita que deve ser colhida. Você sabe por que a maioria das pessoas não consegue encontrar a felicidade, não consegue realizar seus desejos. Elas tratam seus atos imaginários como algo irreal, algo separado da própria vida. Mas eu lhe digo agora que seus atos imaginários são mais reais do que o mundo, que você vê ao seu redor, pois eles são a própria substância da qual toda a realidade brota. Pense nessa verdade eterna. Toda invenção, toda descoberta, toda conquista na história da humanidade começou na imaginação de alguém. Tudo o que existe agora em seu mundo já foi apenas imaginado. Portanto, o que você imagina com sentimento tem o direito divino de se manifestar. Pois essa é a maneira como a própria criação funciona. Eu lhe digo com absoluta certeza que se você aplicar fielmente essa lei, se mantiver a consciência de que você pode fazer isso, se viver a partir do estado de felicidade, agora todo o seu mundo terá que se remodelar para corresponder à sua suposição. Isso não é esperança, isso é lei. Lembre-se dessas últimas palavras que compartilho com você esta noite. Você não é um ser minúsculo lutando contra o mundo. Você é o poder operante,
Você é o criador da sua realidade. Sua consciência, quando direcionada corretamente, contém dentro de si o poder de remodelar universos. Quando você declara que pode fazer isso, entenda que está falando com a voz do próprio divino, pois na consciência não há separação. O que você reivindica para si mesmo, você reivindica para todos. E o que você reivindica para todos, você reivindica para si mesmo. Esta noite, quando você sair deste lugar, faça-o com a consciência de que está entrando no mais sagrado dos santos, sua própria consciência. Sinta a realidade dos seus desejos com tanta intensidade que o mundo físico pareça pálido em comparação com o que você estabeleceu na consciência. Pois na consciência devidamente direcionada, até mesmo o impossível deve ceder à sua suposição. O vasto mundo inteiro conspirará para tornar sua suposição uma realidade, pois esta é a lei eterna da consciência. O que você sente como real na consciência deve se externalizar no seu mundo. Deixo vocês com esta verdade final. O poder está dentro de vocês. O reino está dentro de você. Sua consciência usada com compreensão e sentimento é mais poderosa do que 1000 anos de trabalho árduo. Pois na consciência, você está exercendo o seu direito divino como um ser criado. Vá em frente agora com esse conhecimento. Aplique essa lei. Teste-a. Provê-a no laboratório da sua própria vida, pois eu lhe digo com autoridade absoluta que até mesmo o impossível se manifestará quando você compreender e aplicar o poder da sua própria imaginação humana maravilhosa. Que isso seja sua prática a partir deste momento. Viva a partir do estado de eu posso fazer isso. Mantenha a consciência da felicidade. Sinta a realidade de seus desejos realizados. Pois quando você faz isso, você está fazendo o trabalho para o qual foi criado. Você está conscientemente criando sua realidade. Lembre-se de que o mundo é você mesmo projetado para fora. Portanto, na consciência, você é literalmente real em todo o universo de acordo com o repouso. Não há poder fora de você que possa resistir ao que você estabelece na consciência. Pois a consciência é a única realidade, e você é essa consciência. E agora, sabendo dessa verdade, compreendendo essa lei, vá em frente e crie a vida que você deseja. Pois você tem dentro de si o poder de manifestar até mesmo o impossível. Essa é a verdade. Essa é a lei. Essa é a sua herança divina. O fim é onde começamos. A conclusão é onde começamos. Portanto, viva a partir do fim, habitando na suposição de que seus desejos já foram realizados. Pois quando você faz isso, você está operando de acordo com a lei mais elevada da criação. E nada pode impedir que sua suposição se torne sua realidade. Então eu digo a você, finalmente aceite esse conhecimento. Use-o com sabedoria, encha sua consciência com o sentimento de seus desejos realizados e observe como o vasto mundo se remodela para se adequar ao que você estabeleceu em sua consciência. Pois esse é o caminho da criação. Essa é a lei da suposição, e esse é o seu poder como um ser divino criado.